Fala galera da TV Fora do Eixo, eu sou o Felipe Luna, esse é o Diário de Bordo do Sport Recife. Essa semana o Sport teve grandes notícias com relação à sua base. A primeira notícia é que a Lazio da Itália, segundo um jornal italiano, tem interesse em contratar o zagueiro do Sport por 10 milhões de euros. O que eu acho muito difícil isso acontecer por conta dessa pandemia que o mundo vive, ser investido num grande valor num zagueiro que para eles é uma aposta, para nós é uma realidade, mas para eles ainda é uma aposta. A outra notícia é que um time da Turquia tem interesse em contratar o Joelinton. Então o Sport teria participação nesse negócio de 2,5%, que hoje, levando para o lado real, né, para a moeda real do Brasil aqui, gira em torno mais ou menos ali de 3 milhões de reais. E a terceira notícia é que Índio, que foi atacante da base do Sport, ele vai render para os cofres do Leão 750 mil reais pela negociação do último clube que ele passou. É muito interessante receber essas notícias da base e muito esclarecedor comparado às outras notícias que a gente recebe toda semana na Ilha do Retiro. Tendo em vista que o Diego Souza já colocou o Sport na justiça, o Magrão, o Marlone, entre tantos outros jogadores e técnicos, e que a cada semana chega uma novidade negativa para o Sport. Paralelo a isso, a gente tem todas essas notícias que eu acabei de falar da base. Então, será que é tão difícil enxergar que o caminho realmente para a reestruturação do Sport é a base? Enquanto a gente só tem notícias negativas de jogadores que passaram pelo Sport, alguns com história, outros sem muitas histórias, mas que vão deixando prejuízos gigantescos para o Sport, tanto da antiga diretoria como dessa diretoria atual também, enquanto a base só nos dá boas notícias. Então será que no caminho não é realmente aí investir na base? O Santos, por exemplo, que é um clube brasileiro que também está cheio de dívida, mas o Santos ele faz um trabalho sensacional com a sua base, ele consegue vender grandes jogadores da sua base e gerar grandes receitas para o seu clube. Claro que é muito complicado a gente comparar a estrutura que o Santos tem hoje com a do Sport, né, comparada à base. Mas o Sport ele é um grande formador de jogadores. A gente vê aí o exemplo, como eu já falei, do Adrielson, a gente vê o exemplo do Chico, a gente vê o exemplo do Ale Santos, que também é um jogador que vai gerar também muita receita para o Sport no futuro, se for bem trabalhado. Então por que o marketing do Sport não faz um investimento aí na base? Como, por exemplo, trabalhar a imagem desses jogadores, como, por exemplo, trabalhar a vida pessoal desses jogadores com um trabalho psicológico para que eles possam realmente aí ter uma cabeça no lugar e assim gerar bons frutos aí para o esporte. Então fica claro que realmente aí o grande caminho, o único caminho que se enxerga hoje é a base do esporte. Ele tem uma torcida maravilhosa, presente, que faz investimentos até quando não é para se fazer, né, pagando jogos para assistir aí na televisão, jogos de graça, paga ingresso, então o esporte tem uma torcida presente. Mas a base do esporte, ele é o caminho realmente para que o esporte possa sair desse buraco. Então é de se analisar e também é de se analisar o lado do torcedor, que quando os técnicos do esporte começam a fazer investimentos aí, colocar os jogadores para atuar, que foi o caso do Guto no começo do ano, ele foi xingado, ele foi criticado porque colocava a base para jogar demais. Então é algo a se pensar também. Se você gostou desse vídeo, cara, dá essa moral pra gente aí, se inscreve no nosso canal, né, que é TV Fora do Eixo. Me segue no Instagram, @FelipeLunaci. Segue a TV Fora do Eixo, que é @TV Fora do Eixo, tá bom? Um abração, até a próxima.